Bem-vindos, pessoal, ao nosso segundo módulo desse curso, onde vamos falar sobre a avaliação do complexo articular do ombro. Antes de falar especificamente da avaliação do ombro, eu gostaria de apresentar para vocês esse modelo de avaliação musculoesquelética que foi proposto pelo Eric Regidus, um dos maiores pesquisadores, junto de Chad Cook, da atualidade, sobre avaliação musculoesquelética. Este modelo ele é composto por dois cones invertidos, no qual no primeiro cone ele vai direcionar o nosso exame e no segundo cone, como vamos ver, ele vai direcionar o nosso tratamento. Então, esse cone invertido, no primeiro momento da avaliação, é composto principalmente por aspectos mais globais, mais abrangentes, e conforme esse cone vai se funilando, vamos chegando a aspectos da avaliação mais específicos, mais minuciosos, que vão levando o terapeuta cada vez mais próximo do diagnóstico, né? Este cone, então, ele é dividido em 8 etapas. Na primeira é feita a entrevista do paciente, incluindo a aplicação de questionários. No segundo momento é feita a observação do paciente. No terceiro é feito o que nós chamamos de triagem ou screening, né? Em que vão ser utilizados principalmente testes sensitivos, em que tentaremos sempre buscar pela presença de doenças graves em curso. Neste momento, a partir da triagem, devemos tomar uma decisão, né? Devemos ver se esse paciente que estará à nossa frente é um paciente candidato a ser tratado pelo terapeuta, pelo fisioterapeuta, se devemos encaminhá-lo a um outro profissional, pois estamos diante de uma doença grave em que não temos a competência profissional para tratar, ou se devemos encaminhar também para realizar um tratamento em conjunto. Acredito que o Brasil ele está caminhando para que cada vez mais o fisioterapeuta se torne um profissional de primeiro contato. E por isso é fundamental que estejamos aptos a identificar pacientes com doenças graves para que os mesmos sejam encaminhados para os profissionais competentes para o tratamento das mesmas. No próximo passo, se esse paciente for candidato ao tratamento fisioterapêutico, então daremos continuidade ao nosso exame, passando pelo teste de movimento, que para o fisioterapeuta eu considero a parte mais importante da avaliação. Em seguida, iremos para a parte de palpação, testes de força muscular e flexibilidade, a avaliação dos testes especiais, que aí sim faremos testes que são mais específicos para tentar diagnosticar a doença, e finalizaríamos então com os testes chamados de testes funcionais. A partir do exame, então, teremos informações do nosso paciente e onde teremos que ter uma segunda decisão, então teremos que tomar a nossa segunda decisão. Nessa segunda decisão, teremos que traçar a melhor conduta para o nosso paciente. E esse planejamento da melhor conduta, ele pode ser feito de duas formas. Através de um modelo médico, no qual acreditaríamos então que o diagnóstico da doença seja algo importante, ou através do modelo de subgrupos, ou também chamado de tratamento baseado na classificação. Atualmente, cada vez mais tem sido dado atenção nessa questão de se determinar os aspectos mais relevantes do paciente que devem ser abordados, como, por exemplo, se o paciente ele apresenta instabilidade, se ele apresenta rigidez, se a dor é o aspecto mais importante, se o déficit de força é aquilo mais importante em que estamos lidando. Nesse contexto, a identificação da origem da dor, né, da estrutura que seja a fonte da dor, passa a não ser aquilo mais importante. Não estou querendo dizer que determinar a fonte da dor não seja algo relevante, mas acredito que cada vez mais o fisioterapeuta ele está desviando desse modelo médico de conduta, em que éramos guiados sempre pela doença do paciente, e cada vez mais deveríamos guiar o nosso tratamento
de acordo com a necessidade específica que aquele paciente apresenta em cada momento do nosso tratamento. No segundo passo, então, desse modelo, né, que seria o cone invertido agora da intervenção, iniciaríamos o nosso tratamento de forma muito específica, tentando melhorar o sinal comparável ou o principal comprometimento do paciente. Conforme o principal problema do paciente seja resolvido, nós passaríamos, então, a olhar para esse paciente de forma mais global, tentando identificar outros fatores que estejam contribuindo para esse problema e, consequentemente, atuando de forma mais global ao paciente. Exemplo para ficar claro isso para vocês. Imagine um paciente que chegue no consultório com uma dor de 8 na escala visual analógica. O maior problema desse paciente é a dor. Então, deveríamos usar todos os recursos possíveis que temos para tentar modular a dor do paciente, seja através de recursos eletrotermoterapêuticos, através de terapia manual, enfim. A partir do momento que a dor começa a aliviar, olharíamos agora para os possíveis fatores biomecânicos que estariam contribuindo para essa dor do paciente, como, por exemplo, algumas fraquezas musculares, alguns processos de instabilidade. A partir de que esses processos sejam restabelecidos, começaremos a pensar agora mais na função desse paciente. É um atleta? Então vamos treinar o gesto esportivo desse atleta. É um trabalhador braçal? Vamos ter que colocá-lo num cenário, né, que mimetize o trabalho desse paciente. Então a gente sai de algo muito específico e a intervenção, então, ela vai seguir para algo mais global. Outro teste que pode sugerir também agora a presença de fratura do tipo Hill-Sachs, que seria essa fratura observada na cabeça do húmero, na maioria das vezes após um episódio de luxação anterior do húmero, nós podemos testá-la através desse teste, que é o teste de apreensão óssea, no qual posicionamos o braço em aproximadamente 30 graus de abdução e realizamos de forma passiva a máxima rotação lateral. Esse teste apresenta altos valores de sensibilidade e especificidade e alto valor de probabilidade, de razão de probabilidade positiva e de razão de probabilidade negativa. Sendo assim, ele deveria ser utilizado para excluir a presença de uma doença. Se esse teste dar negativo, ele diminui a probabilidade do sujeito ter essa fratura. Nos casos de pacientes que tiveram algum episódio de luxação ou que apresentam-se com instabilidade anterior, seria interessante realizar o teste de apreensão óssea. Então, nesse teste, posicionamos-se atrás do paciente, realizamos uma leve abdução de aproximadamente 30 graus e realizamos máxima rotação lateral. Na presença de apreensão do paciente, seria então um indicativo de fratura do tipo Hill-Sachs, que é a fratura da região posterior do húmero. Outra condição que deveria ser investigada como diagnóstico diferencial são as dores de origem cervical, seja de origem radicular ou de origem somática. Sabemos que as dores referidas somáticas, elas podem ter origem de alterações facetárias, dando as dores com padrão facetário, e também dores de origem discal, dando as dores, então, de padrão discogênico. Uma forma de tentar diminuir a probabilidade de ter uma dor de origem discogênica é através da avaliação padronizada do método MDT, do conceito MDT-Mackenzie. Através dessa avaliação, se eu realizo de forma ordenada alguns movimentos, algumas posturas sustentadas da cervical, e eu percebo que dores que são sentidas na escápula, no ombro e até mesmo no húmero, se elas começam a abolir ou centralizar, ou seja, se aproximar e ficar contidas somente na cervical, esse fato aumenta a probabilidade dessa dor sentida no ombro ser, na verdade, de origem cervical. Além disso, o Weiner publicou esse estudo em 2002, no qual foi derivado uma regra de predição clínica para pacientes que apresentam radiculopatia cervical. Então, são 4 testes
que quando 3 são positivos, ou todos eles são positivos, aumentam a probabilidade dessa dor, que pode ser então irradiada para o ombro, ser de origem cervical, ser de origem radicular. E dessa forma, a cervical deveria ser o foco de atenção e não o ombro. Vamos então para a prática desses testes cervicais. Na triagem também temos que estar atentos à presença de fatores psicossociais que podem estar contribuindo para a magnificação dos sintomas. E isso a gente observa que é mais comum em pacientes com dores crônicas, ou seja, que apresentam dores há mais de 6 meses. Alguns fatores que têm sido muito estudados, principalmente em pacientes com dor lombar e cervical, mas que hoje sabemos que podem estar relacionados com dores em qualquer articulação, são fatores relacionados à depressão, ansiedade, cinesiofobia, alterações de humor, pacientes que são insatisfeitos com o seu trabalho, que estão desmotivados. Então, esses aspectos psicossociais são importantes de ser avaliados e se determinarmos que estejam sendo determinantes para a dor do nosso paciente, esses pacientes deveriam ser encaminhados para um psicólogo, para um psiquiatra, que seriam então os profissionais mais adequados para lidar com esse paciente, talvez de forma combinada com o fisioterapeuta. Em relação à flexibilidade, algo que tem sido estudado há muito tempo é a flexibilidade de rotação medial e rotação lateral do ombro, com o mesmo posicionado em 90 graus de elevação. Muitos autores têm observado e têm citado que sujeitos, atletas, arremessadores podem desenvolver uma assimetria de amplitude de movimento de rotação medial do lado dominante em relação ao lado não dominante. Mais precisamente, os sujeitos arremessadores teriam uma redução da amplitude de rotação medial do lado dominante em relação ao lado contralateral. Acredita-se que essa assimetria seja causada principalmente por um encurtamento adaptativo da banda posterior do complexo glenohumeral inferior. E isso foi denominado então de GIRD, que seria um Glenohumeral Internal Rotation Deficit. Uma forma de se determinar, de se identificar esse GIRD seria através da avaliação da goniometria por meio de um goniômetro ou através de um inclinômetro. O paciente então estaria deitado em supino, com o braço em 90 graus e avaliaríamos então a amplitude de rotação lateral e a amplitude de rotação medial. E para se determinar a presença então desse GIRD, seria necessário que o paciente apresentasse uma simetria de 20 graus de rotação medial comparado ao lado contralateral, ou seja, o lado dominante com 20 graus de rotação medial a menos que o lado contralateral e pelo menos uma redução de 5 graus de ADM completa de rotação do ombro, ou seja, se somarmos a rotação lateral mais a rotação medial, o lado dominante deveria ter 5 graus a menos que o lado contralateral. Só retomando, por que é tão importante a determinação do movimento completo também? Porque, como eu falei para vocês, se o paciente ele apresenta uma redução da rotação medial associada ao mesmo ganho de rotação lateral, essas modificações provavelmente estão associadas com um aumento da retroversão da cabeça do húmero e não necessariamente ao encurtamento adaptativo da cápsula posterior do ombro. Várias formas existem de se classificar a síndrome do impacto. Ela pode ser classificada de acordo com a sua localização, de acordo com as estruturas acometidas, de acordo com a causa e também de acordo com a sua severidade. Em relação ao local e às estruturas acometidas pela síndrome do impacto, temos que a mais comum e a mais citada é a síndrome do impacto subacromial. Então, nessa condição, há o comprometimento da superfície externa do tendão do supraespinhal, principalmente do supra, mas podendo também ter comprometimento da superfície externa do tendão, principalmente do infraespinhal e posteriormente até mesmo do subescapular, do cabo longo do bíceps braquial e da bursa, sendo que esse impacto ocorreria então durante a elevação do braço
acima da cabeça. Um segundo tipo de impacto que existe e tem sido cada vez mais citado na literatura é o conhecido como impacto interno, ou impacto póstero-superior da glenoide. Diferentemente do impacto subacromial, que ocorre principalmente durante a elevação do braço acima da cabeça, esse impacto interno ele ocorre na fase de armação do arremesso, que seria quando o atleta encontra-se em abdução de aproximadamente 90 graus e máxima rotação lateral do braço. Nessa posição, então, a porção interna ou porção articular do tendão, principalmente do supra, mas também do infraespinhal, é pinçado contra a porção posterior da articulação do ombro, entre a região posterior da cabeça do húmero e a cavidade glenoidal. Algo que eu acho que é muito importante para o fisioterapeuta ter o conhecimento, e infelizmente muitas vezes esse conhecimento não nos é passado, refere-se aos tipos de classificação de qualquer que seja a lesão, mas especificamente nesse curso das lesões do manguito rotador. Por que isso é tão importante? Porque quando você vai conversar com um cirurgião ortopédico ou o próprio clínico, ele vai falar essa língua com você, né? E é muito importante a gente entender essas classificações, porque isso vai ditar se a melhor escolha para esse paciente é o tratamento conservador ou se não, ou se é o tratamento cirúrgico. Nós temos que reconhecer isso, porque cada vez mais o fisioterapeuta tem sido um profissional de atenção primária. Cada vez mais eu recebo na minha clínica pacientes que chegam com seus exames e muitas vezes não passaram por um médico. Então você tem que estar apto, tem que ter o conhecimento de reconhecer se esse paciente tem de fato condições de seguir um tratamento conservador ou se ele deveria ser encaminhado para o médico. Então, inicialmente, vamos falar sobre as classificações das rupturas parciais propostas por Illman em 1990. Mas o que seria então uma ruptura parcial? A ruptura parcial do manguito rotador, ela acontece quando a espessura do tendão não está totalmente comprometida. Então, o tendão ele começa a sofrer lesões, sejam na sua face interna, que nós chamamos então de lesões articulares, ou na sua superfície externa, que nós chamamos de superfície bursal. Nós sabemos que as lesões da superfície bursal, elas acredita-se, né, que elas sejam causadas principalmente pelo impacto subacromial, que é aquele impacto então que nós conversamos previamente, na qual há o choque das estruturas do manguito rotador contra o acrômio e o arco coracromial. Já as lesões que ocorrem na superfície articular acreditam que elas sejam oriundas principalmente do impacto interno, ou aquele impacto póstero superior da glenoide, que nós conversamos também, que é mais comum nos atletas arremessadores, que agora o paciente começa a relatar dor principalmente na região posterior do ombro, na fase de arremesso, na fase de armação do arremesso. Gostaria de chamar a atenção para algumas condições que no pós-operatório de manguito rotador pode gerar um pior prognóstico para esses pacientes. Então, pacientes que apresentam tendinopatia calcificante, capsulite adesiva, lesões parciais articulares do tipo pasta, reparo labral concomitante e reparo de tendão único, esses sujeitos apresentam maior chance de desenvolverem rigidez mais complexa do ombro. Então, nesses pacientes, há uma indicação que a mobilização precoce seja um pouco mais acelerada na fase inicial. Mobilização passiva precoce. Ativa não há necessidade de ser feito nas 6 primeiras semanas para evitar sobrecarga sobre os tendões separados.